Baleias assassinas orca pulando na costa do Alasca, comprimento máximo, 9,8 metros, 32,2 pés, machos, 8,5 metros, 27,9 pés, fêmeas. Peso adulto, machos, 11,1 toneladas, fêmeas 8,3 toneladas. Tempo de vida, 35 a 50 anos. Reprodução, maturidade sexual, 12 a 16 anos machos, 6 a 10 anos fêmeas. Gestação, 12 a 16 meses. Comprimento ao nascer, 2 a 2,5 metros, 6, 9 pés. Peso ao nascer, 180 kg, 300 lbs. Duração do mergulho, 20 minutos. Alimentação, pouco se sabe sobre a dieta. Diferentes populações parecem ter presas particularmente favorecidas. Na Antártida, focas, baleias mink, peixes e lulas são tomadas. Acredita-se que um grupo conhecido como tipo C se alimente exclusivamente de peixes. Distribuição, comum em todos os oceanos. População mundial atual, até 100 mil, a maioria, 70 mil, na Antártida. As orcas não foram alvo de baleeiros, as ameaças são de interações com a pesca e poluição. Não é particularmente abundante em qualquer lugar em seu alcance. As orcas ou orcas são provavelmente as mais conhecidas das baleias. Como grandes carnívoros têm uma inteligência aguçada que lhes permite ser treinados em cativeiro para fazer vários truques para recompensas e por isso foram mantidos em aquários marinhos e tipo SeaWorld, exposições por muitos anos. Eles são facilmente identificados com seus padrões distintos em preto e branco. As baleias assassinas são atarracadas na aparência em comparação com a maioria das baleias, que são bastante longas e magras em relação ao seu comprimento. Os machos são significativamente maiores que as fêmeas, uma característica conhecida como dimorfismo sexual, e tem uma barbatana dorsal grande e proeminente, a que está no meio das costas, que pode atingir 8 metros de altura. A barbatana dorsal das fêmeas é geralmente menos da metade desta altura. Eles são odontocetos ou baleias dentadas e, embora sejam bastante pequenos em comparação com as grandes baleias, misticetes, estão no topo da cadeia alimentar da Antártida devido em parte à sua formidável variedade de dentes, mas principalmente devido ao fato de que eles costumam caçar em bandos ou pods. Seus gostos variam de krill, lula, peixe-tubarões a pinguins, focas e até mesmo as baleias de barbatanas muito maiores. As orcas são os maiores carnívoros da Terra que se alimentam de uma grande variedade de alimentos. São encontradas em quase todos os oceanos, desde os trópicos até o Ártico e a Antártida, onde se aprofundam no gelo para caçar focas e pinguins. Eles são mais comuns em águas costeiras e em mares temperados e subpolares frios. Eles têm dentes cúnicos muito afiados e robustos, de 40 a 48 com números iguais em cada lado das mandíbulas superior e inferior. Os dentes podem ter até 5 cm, 2, de comprimento. Quando um grupo de orcas está se alimentando, eles coordenam seus movimentos por um fluxo contínuo de cliques e chamadas, embora fiquem em silêncio na abordagem final de presas inteligentes, como sempre prontas. Uma baleia assassina macho na parte traseira mostrando a característica barbatana dorsal muito maior em comparação com a fêmea em primeiro plano. As orcas são tão aventureiras e oportunistas a esse respeito, que se acredita que grupos de orcas passaram o inverno inteiro vivendo dentro e ao redor de uma polínia, uma área de águas abertas mantida limpa por correntes e ventos enquanto cercada por quilômetros de gelo fechado. Esses assassinos não conseguiram retornar ao mar aberto, pois teriam que prender a respiração sob o gelo contínuo por mais tempo do que podiam, nos dias da caça comercial. Enquanto as orcas não eram muito caçadas, eram uma captura muito pequena para desperdiçar um arpão caro. Muitas vezes seguiam os botes baleeiros e corriam para as baleias mortas que estavam sendo esfoladas, ou rebocado ao lado do barco pronto para esfolar e se alimentar da carcaça. Como tal, eles não eram muito apreciados pelos baleeiros, pois competiam pela presa que haviam acabado de capturar. Não é à toa que essas baleias são chamadas de lobos do mar. Ecologia e comportamento. As orcas são animais muito sociais que vivem em grupos familiares que são determinados pelas fêmeas do grupo, os chamados grupos matrilineares. Eles formam os grupos familiares mais estáveis de qualquer espécie animal. Diferentes grupos têm técnicas de caça específicas e até vocalizações que são transmitidas por muitas gerações. É provável, embora ainda não comprovado, que haja mais de uma espécie de orca. Tão distintas são as diferentes populações.
Um aspecto interessante da ecologia das orcas descoberto a partir de estudos de populações do estado de Washington nos Estados Unidos e até o Alasca é que existem 3 tipos distintos que são muito semelhantes, mas diferem um pouco na coloração, na morfologia, a aparência, proporções, etc. Mas sobretudo no seu comportamento. Esses 3 tipos são conhecidos como residentes, transientes e offshore. São populações discretas e parece haver pouca ou nenhuma mistura entre eles. Residentes. Estes permanecem em um local durante toda a vida e formam comunidades muito estáveis. Eles tendem a ser principalmente comedores de peixes que são pensados para capturar com a ajuda da ecolocalização. Suas barbatanas dorsais são mais arredondadas no topo em comparação com os transientes que têm barbatanas dorsais mais pontiagudas. Transitórios. Movimentam-se mais. Tendem a se alimentar de mamíferos marinhos, principalmente focas. Eles formam grupos com menos membros do que residentes e não são tão leais a um grupo específico, offshore. O menos de tudo é conhecido sobre eles, já que eles vivem principalmente no mar, mas eles formam grandes vagens e se movem seguindo a borda das plataformas continentais, embora esses grupos só tenham sido estudados com profundidade no noroeste dos Estados Unidos. As indicações são de que os tipos comportamentais também existem em outros lugares, como a população tipo C encontrada na Antártida. Orcas do tipo C, identificadas pela mancha branca inclinada perto do olho, é um filhote com um indivíduo mais velho, provavelmente a mãe por trás dele. O tipo C é uma população que vive no Mar de Ross na Antártida. Acredita-se que se alimente quase exclusivamente de bacalhau da Antártida. Em primeiro plano imediato está uma espécie não nativa da Antártida recebendo uma selfie de baleia. Muitas orcas se alimentam de uma enorme variedade de presas. Mais ou menos, se a encontrarem e a pegarem, pelo menos tentarão comê-la. Diferentes grupos de orcas parecem ter diferentes especialidades de dieta e se especializarão em um tipo específico de presa, desenvolvendo e se tornando habilidosas nas maneiras de capturar essa presa. Por exemplo, eles foram vistos reunir peixes de forma cooperativa, como o arenque, em grupos apertados e, em seguida, bater neles com as caudas para atordoá-los. Caso contrário, um arenque seria muito esforço e uma boca pequena cheia para um animal tão grande, surpreender leões marinhos jovens e incautos na costa da Patagônia, perseguindo-os diretamente nas águas rasas e depois atacando com um grande estalar de suas poderosas mandíbulas. Retornar ao mar depois de quase encalhar nesses casos exige um grande esforço para a baleia atacar as grandes baleias de barbatanas, como a baleia azul, rasgando e comendo a grande língua que por si só pode ser do tamanho de um elefante africano. Um grupo de cerca de 40 orcas foi visto engajado nesse comportamento atacando um solitário enorme azul adulto na costa da Califórnia. Quebrando o gelo marinho de baixo para surpreender focas e pinguins, ou vê-los em blocos de gelo e depois empurrar para cima no bloco para derrubar a presa na água. Alternativamente, 2 baleias podem correr em um bloco de gelo que é então lavado por uma grande onda que desaloja a foca ou o pinguim. Uma orca pode matar uma baleia azul. Orcas machos podem atingir um tamanho máximo de aproximadamente 9 metros de comprimento e também são conhecidas por atacar e matar baleias cinzentas, baleias jubarte, leões marinhos e até grandes tubarões brancos. Este ataque é uma das poucas vezes em que orcas ou baleias assassinas foram vistas derrubando uma baleia azul. As orcas matam humanos. Baleias assassinas selvagens nunca mataram uma pessoa. Houve encontros que resultaram em ferimentos, mas estes não são apenas excepcionalmente raros, mas provavelmente o caso de identidade equivocada. Nos últimos 100 anos, houve um total de 7 incidentes notáveis. Você pode nos contar na seção de comentários abaixo. Se você gostaria de mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e apertar o ícone do sino para que você nunca perca nenhum deles. E como sempre, obrigado por assistir, pessoal.